estabelecer o chamado ship money, que seria, traduzindo, seria dinheiro de navio, alguma coisa assim, né? Mas o ship money nada mais é do que um imposto aplicado nas cidades portuárias, nas cidades litorâneas, para que fosse incentivado a indústria naval e, consequentemente, a guerra. E aí, o que os membros do parlamento vão fazer? Vão estabelecer um boicote ao pagamento desse ship money, desse imposto. O Carlos I vai ficar pé da vida. Ele convoca novamente o parlamento. Só que dessa maneira, dessa vez, o parlamento não exige apenas que o rei reconhecesse o Bill of Rights. Eles agora também passam a exigir que o rei entregue o comando do exército ao parlamento. Presta atenção. Carlos I quer lutar contra os escoceses, que são presbiterianos, porque eles querem que esses caras se convertam ao anglicanismo, religião oficial da Inglaterra. Ele vai com o parlamento, pede apoio do parlamento. O parlamento diz que apoia, mas para isso eles exigem que ele assine e reconheça o Bill of Rights, ou seja, a redução dos seus poderes. Ele não aceita. Beleza? Ele não aceita. O que ele faz? Dissolve o parlamento e aplica um novo imposto nas cidades do litoral. Para quê? Para estimular o crescimento da indústria naval e, consequentemente, mais dinheiro para a guerra. O que o parlamento faz? Vai lá e boicota. Diz, olha, não paga esse negócio não paga esse imposto de chip money, esse negócio de chip money tá por fora, não paga isso não. Paga isso não. O que o rei faz? Então ele vai lá e convoca novamente o parlamento, esse conselho, pensando que ele vai ter alguma trégua com o parlamento. E o que acontece? O parlamento vira para ele e fala assim, ah é? Beleza. Agora eu não quero mais que você apenas reconheça o Bill of Rights. Eu quero agora também o comando do exército. Tudo isso representava o quê? A diminuição dos poderes, tanto político quanto militar, de Carlos I. É evidente que o rei não aceita. E aí ele ameaça novamente o parlamento ser dissolvido. O que vai acontecer? Diferentemente da primeira vez, que o parlamento não se organiza, agora de uma maneira militar, agora o parlamento se organiza de maneira militar. E aí eles criam os chamados cabeças redondas do exército. E aqueles nobres que eram fiéis ao monarca são conhecidos como cavaleiros. E aí nós temos essa guerra civil chamada puritana, que vai durar 10 anos. E aí surge a figura de Oliver Cromwell, que vai ser o líder desse exército parlamentar, o líder dos cabeças redondas. O que acontece no decorrer desse período? Carlos I tenta se esconder na Escócia, na mesma Escócia presbiteriana, ele tenta se esconder lá. Ele é encontrado pelos escoceses, ele é capturado, e os escoceses o vendem para o parlamento como prisioneiro, como um malfeitor. O parlamento julga e condena Carlos I como traidor da Inglaterra. E ele, em 5 de janeiro de 1649, é decapitado. E Oliver Cromwell, que era o comandante do exército do parlamento, passa a governar de maneira tirânica a Inglaterra. E aí nós entramos no período chamado República de Cromwell, que vai durar aí aproximadamente 8 anos. Com a ajuda do exército, Cromwell se autoproclama Lorde Protetor. Então, a Inglaterra, juntamente com todos os territórios, passam a ser um protetorado.
E é interessante porque o Cromwell suprime todos os poderes, tanto da monarquia quanto do parlamento. E também confisca as propriedades, os bens dos nobres que apoiavam o rei. E é ele que cria o chamado Commonwealth of England, ou seja, a comunidade, né, dos países ingleses da Inglaterra. E ali ele submete a Escócia e a Irlanda ao governo inglês. Ok? Commonwealth of England. Dentro dessa ditadura de Cromwell, né, dentro desse período de Cromwell, vai acontecer algumas coisas muito importantes que vão ser pontos importantíssimos para entender como a Inglaterra vai se tornar uma potência mundial no século XVII e que vai durar até o século XX, durante o início da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer o chamado Atos de Navegação. O que era o Atos de Navegação, galera? E aí eu destaco para vocês em amarelo. Era a importação de mercadorias apenas feita por navios ingleses ou de bandeira do país de origem dos produtos. Evidente, beneficiou a marinha mercante inglesa, ou seja, toda a mercadoria que entrava na Inglaterra deveria ser comercializada ou por navios ingleses ou por navios de origem do produto. Então vamos supor, o produto vinho vai vir para a Inglaterra. Vai sair de Portugal. No navio holandês, ele não pode atracar no porto da Inglaterra. Somente navio que fosse de bandeira de Portugal poderia. Ou navio de bandeira inglesa. Ok? Nesse período, nós vamos ter guerra, né, a chamada Primeira Guerra Anglo-Holandesa, que é de 1652 a 1654, onde os ingleses derrotam os holandeses e estabelecem a supremacia naval, tanto da marinha mercante quanto da marinha de guerra, sobre o mundo. Como eu falei para vocês, que vai perdurar até a Segunda Guerra Mundial. E aí eu trago para vocês o esquema de como seria, né, esse ato de navegação. Então percebam que a Inglaterra está de róseo aí. Então o navio está saindo com bandeira, né, róseo, tá rosa. Está indo para outro país, amarelo. Mas como é rosa, ele pode sair e pode chegar lá. O outro país está de amarelo. O naviozinho e a seta está amarela. Ele vai poder atracar lá no porto da Inglaterra. Mas existe aí um navio de cor verde. Esse navio não pode jamais atracar nos portos ingleses e nem nos outros portos. Ok? E isso é evidente que vai favorecer, vai beneficiar totalmente a marinha mercante inglesa. Uma das grandes contradições da Revolução Puritana foi o fato desse movimento, liderado pelo parlamento contra o regime absolutista, ter se convertido em um instrumento para a instalação de um dos períodos mais autoritários e ilegítimos da história inglesa. Pois o general Oliver Cromwell, com o apoio do exército criado pelo parlamento, se converteu em Lorde Protetor, fechou o parlamento e se tornou ditador. Mas foi em seu governo que lançou as bases de um Estado moderno e levou a Inglaterra a se tornar a principal potência mundial até o século XX. Após a morte de Cromwell, seu filho Ricardo não pôde governar
porque ele não tinha apoio do exército, e o exército, não tendo outra saída, entrega o governo a Carlos Stuart, filho do Carlos I, que havia sido decapitado. E ele vai reinar de 58 até 1685 como Carlos II. E aí nós entramos no outro período chamado Restauração Stuart e a própria Revolução Gloriosa. A Restauração Stuart nada mais é do que a subida de Carlos II, né, irmão do Duque de York, reinando, né, como o título de Jaime II. Qual o grande problema de Jaime II? Ele era absolutista e católico. Isso vai dar problema. Lembrem-se, a Inglaterra é um país protestante, ele é anglicano. Como é agora, vai estar governando um rei católico. Não vai dar certo. Então, os protestantes vão começar a temer. O que eles temiam? Eles temiam que o monarca estabelecesse o catolicismo como religião oficial. Então, evidentemente que o rei ia colocar ao seu lado pessoas da sua mesma fé, ou seja, católicos. E é evidente que também o rei iria tirar todos os protestantes que estavam nos cargos públicos. E isso começou a gerar um mal-estar na nação, porque era uma nação totalmente protestante e anglicana. Mas tinha uma coisa aí interessante. As herdeiras ao trono, filhas do Jaime II, eram casadas com príncipes protestantes. Então, não teria problema nenhum aí, né, com uma eventual sucessão real de coroa. Qual era o problema? O problema era que se surgisse um novo herdeiro. Aí, meu irmão, não ia prestar. Porque provavelmente esse herdeiro seria aconselhado por tutores e ministros católicos. E aí, não teve outra atitude, né, do parlamento. Então, o que o parlamento passou a imaginar, arquitetar? Um golpe de Estado. Tá? Ou seja, depor o rei Jaime II. Era de extrema necessidade. De extrema necessidade que o rei fosse retirado do poder. Entendeu? Entenderam, galera? Então, qual foi o plano do parlamento? O parlamento vai oferecer a coroa inglesa a um dos maridos de uma das filhas de Jaime II, né? Guilherme de Orange, que era esposo de Maria. Agora tinha uma condição para isso. Jaime II Guilherme de Orange seria obrigado a reconhecer o Bill of Rights. Aquilo que Jaime II, Carlos II nunca quiseram aceitar, então eles vão determinar ao Guilherme de Orange que assinasse
né, reconhecesse a autonomia ou a redução dos poderes do rei. O que vocês acham que vai acontecer? É evidente que Guilherme de Orange aceita. Vale destacar que a legitimidade havia, nesse golpe. Havia uma legitimidade por causa do laço matrimonial de Guilherme com Maria. Se ele aceitasse, ele passaria a ser Guilherme III. E a monarquia teria, então, agora, não seria mais uma monarquia absolutista, mas sim uma monarquia parlamentar. Na famosa frase, o rei reinava, mas não governava, ou o rei reina, mas não governa. E aí nós temos a figura do primeiro-ministro, que é o executivo. E aí, gente, eu destaco isso para vocês. A Revolução Gloriosa foi uma vitória do modelo liberal defendido por John Locke, escritor de 2 tratados sobre o governo civil, obra na qual defendia as prerrogativas do parlamento, a tolerância religiosa e a propriedade privada. Então, no final, de tudo, passando pela Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a gente vê, então, essa Inglaterra surgir, esse Estado, liberal, esse Estado aonde o parlamento seria ou teria uma importância muito grande nas decisões de Estado, porque ali dentro seria escolhido um executivo, o primeiro-ministro, que teria então o direito de governar. Beleza? Muito obrigado, galera. Um abraço a todos. Espero que todos estejam bem.